Hoje, dia 12 de julho de 2025, a Igreja celebra o sábado da 14ª semana do Tempo Comum. Recebemos, Senhor, vossa misericórdia no meio do vosso templo, como o vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor ressoa até os confins da terra. Vossa destra está cheia de justiça. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa lhe chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste sábado fala de perdão e de misericórdia. Fala de um Deus que é Pai, que ama e cuida de nós. Um Deus que quer que façamos o mesmo que seu Filho Jesus fez por nós. Que tenhamos para com os nossos semelhantes, nossos irmãos, atitudes de amor e de misericórdia. Vemos José tendo esse tipo de atitudes para com seus irmãos na primeira leitura de hoje. Na continuidade da história de José, o texto de hoje relata o desejo de seu pai Jacó, no final de sua vida, de ser sepultado junto aos seus antepassados. A memória de Jacó se perpetua na vida de seus filhos, principalmente na vida de José, que segue seus passos. José revela ter um coração de pai, e suas ações são de misericórdia para com seus irmãos, os mesmos que um dia lhe fizeram tanto mal. Os irmãos mostram não conhecer o coração misericordioso de José e temem que ele, após a morte do pai, se vingue do que eles fizeram. José, no entanto, é um homem generoso e cheio de compaixão, pronto a perdoar os pecados que foram cometidos contra ele. Por isso, acolhe os irmãos e cuida de cada um e das suas famílias até a morte. Ao morrer, pede que continuem nos caminhos dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e se mantenham fiéis à promessa de Deus. Um Deus capaz de amar incondicionalmente, bastando apenas seguir seus ensinamentos e imitar as ações de seu Filho Jesus, como encontramos no Evangelho de hoje, no qual Jesus pede que seus discípulos sigam o exemplo do Mestre. Imitar a Cristo não é representar um papel, mas se converter, tornar-se como mestre, isto é, não querer ser melhor que ele, mas fazer o que ele fez. E o que foi que ele fez? Dentre tudo o que já vimos e o que veremos, encontramos a coragem de Jesus. Ele não teve medo de ser o que era. Ele enfrentou com força e coragem os que queriam impedir o projeto de Deus. Por essa razão, ele nos pede: não tenhais medo. Não tenham medo daqueles que usam artifícios e estratégias para intimidar, ameaçar, porque Deus está com todos aqueles que nele confiam. Jesus não temia dizer isso abertamente. O que dizia na escuridão, dizia também sob a luz do dia,
e pedia que os seus discípulos transmitissem o que ele ensinava, que multiplicassem, tornassem público o que ouviam dele em particular. O discípulo verdadeiro não deve ter medo daqueles que ameaçam matar o corpo, mas devem temer a perda da vida eterna. Quem pensa preservar sua vida fugindo da luta, se acovardando na missão, está na verdade perdendo-a, pois preservar a vida desta maneira significa perdê-la de Jesus. Já os que gastam sua vida para que outros tenham vida, esses sim preservam a vida diante de Deus, como fez José na primeira leitura e como fazem todos aqueles que abraçam a causa de Jesus e por ela gastam o seu corpo mortal. Devemos, portanto, confiar em Deus. É Ele que nos encoraja e nos fortalece na missão. Tudo o que fizermos deve ser feito de acordo com a vontade de Deus, porque Ele nos ama e nos conhece muito mais do que imaginamos. Somos, para Deus, pessoas valorosas, e quando descobrimos isso, nossa vida e nosso comportamento em relação a Ele e ao nosso próximo muda radicalmente. Por isso, não podemos negá-lo diante dos outros, pois se fizermos isso, Jesus também nos negará diante do Pai. Rezemos para que nossas ações sejam sempre de perdão, amor e compaixão, testemunhando Jesus Cristo com palavras e atos, pois só assim estaremos sempre no caminho que Jesus indicou para seus discípulos, ou seja, no caminho que leva ao Pai. Jesus procura animar os discípulos que partem em missão para que não fraquejem diante das possíveis incompreensões e perseguições. Do mesmo modo, como a contestação e a negação alcançaram o mestre, certamente alcançarão também o discípulo, e a este talvez em grau maior ainda. Contudo, nada de desespero, nada de temor, porque Deus mesmo é o protetor dos seus. Se ele protege até os pássaros que voam nos céus, quanto mais não abrigará seus filhos amados. Por isso mesmo, somos, tanto ontem como hoje, convidados por Jesus a desenvolver uma grande confiança em Deus, certos de sua proteção e de seu amparo. Nós que vivemos em países ocidentais, nos quais a perseguição por causa da fé, embora não deixe de existir, também não alcança grande expressividade, não temos ideia de como sofrem hoje muitos irmãos e irmãs nossos que habitam as regiões do Oriente Médio e da África, só porque professam a fé no Deus único e verdadeiro. Por isso, ganham atualidade as palavras de Jesus quando nos encoraja a não ter medo de forma alguma de quem mata o corpo e depois disso não podem fazer mais nada. Para obter a proteção do nosso Deus, porém, é preciso também abrirmos a Ele a nossa vida e afirmá-lo como o Senhor de nossa existência. Afinal, Ele mesmo nos diz: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Dar a vida por Cristo e por seu Evangelho é o convite que ele nos faz hoje. Estou verdadeiramente disposto a realizar tal coisa? Estou disponível a fazer de mim mesmo uma oferenda ao Senhor, o Deus da minha vida? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço, a minha bênção e que você tenha um excelente final de semana sob a proteção de Deus.